A santidade é um atributo essencial de Deus. Ela também caracteriza os crentes, visto que somos designados como os santificados em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Por isso, a santificação ocupa um lugar importante em toda a Bíblia. Devemos dar-lhe muita atenção, uma vez que alguns de seus diferentes aspectos nem mesmo são bem conhecidos. Tem um aspecto da santificação que é o seu significado, que seria posto à parte para Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a santificação tem o significado essencial de separação, de ser posto à parte para Deus. Veja, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 13, e Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Isso sugere um desapego à vida ordinária, a uma vida cotidiana, a fim de que o crente pertença a Deus para servi-lo e satisfazê-lo. O vocábulo que estaria em contraste com santificação seria profanação. Debaixo da lei, cada sacerdote estava santificado para o Senhor. Não devia contaminar-se, a saber, profanar-se. Leia isso em Levítico capítulo 21, versículo 4. Durante o milênio, que ainda é futuro, os sacerdotes deverão ensinar o povo a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. A palavra hebraica traduzida por profano também pode ser traduzida por comum ou contaminado. Justamente quando uma coisa é empregada para uso comum, ordinária, ela se contamina, tal como comprovamos nas coisas do dia a dia. A primeira menção da santificação na Bíblia relaciona-se com a criação e diz respeito a um elemento impessoal. Deus santifica o sétimo dia e descansa. Gênesis capítulo 2, versículo 3. A segunda menção refere-se à redenção, quando Deus fez Israel sair do Egito. Neste caso, tratava-se da santificação de pessoas. Disse o Senhor: consagra-me ou santifica-me todo o primogênito. Êxodo capítulo 13, versículo 2. No tocante à sua posição, aqueles que tinham sido resgatados por meio do sangue foram postos à parte para Deus. E, em decorrência disso, convinha-lhes um modo de vida especial. Isto se tornou mais visível depois quando os levitas foram consagrados para substituí-los. Veja Números capítulo 3, versículo 45 e o capítulo 8 e leia do versículo 5 a 19. O livro de Êxodo contém um precioso ensinamento simbólico desta verdade. No capítulo 12 de Êxodo, os filhos de Israel são protegidos pelo sangue. É a justificação. No capítulo 15, são libertos do poder do faraó e retirados do Egito. Aí é a salvação. O conjunto destes dois livramentos constitui a redenção. Mas, entre esses dois capítulos, encontramos a santificação no capítulo 13 de Êxodo. O povo justificado tinha sido posto à parte para Deus, que o reivindicava exclusivamente para si e, por isso, não iria tolerar nenhum rival. Ninguém poderia reivindicar algum direito sobre aquele povo. Deus havia recorrido contra as reivindicações do faraó, quebrando o poder do Egito, libertando o povo, adquirindo-o para si mesmo. Toda a história posterior deste povo teria de ser norteado por este fato. E o mesmo se dá com uma pessoa. Para abençoá-la, Deus começa por separá-la para si mesmo, para que não mais seja associada ao mal. No Antigo Testamento, a santificação diz respeito a coisas e pessoas, enquanto no Novo Testamento está limitado só às pessoas. É bom notar isto, porque o mundo religioso em nossos dias, à nossa volta, quer santificar as coisas materiais também, mas hoje em dia Deus não está trabalhando desta maneira.
Convém esclarecer os dois significados relacionados à santificação das pessoas, para evitar as falsas interpretações que são comuns a esse respeito. Em primeiro lugar, a santificação se refere ao momento da conversão. É o ato, feito de uma vez para sempre, pelo qual o crente foi posto à parte para Deus. É um fato absoluto. Cada crente foi separado para Deus. A Bíblia chama isso também de posicional. Nesse sentido, temos aqui a santificação posicional, pois equivale à posição do crente diante de Deus. Ele foi salvo, ele é santo. Podemos citar 3 exemplos para explicar a santidade. Podemos citar 3 exemplos para explicar o sentido dessa santificação posicional. Primeiro, a lei santificava coisas inanimadas, como o altar, a fonte e os utensílios lá no tabernáculo e depois no templo. É certo que não se produzia nenhuma mudança de natureza nessas coisas. Elas não evoluíam em santidade. Contudo, ao serem postas numa posição separada, podiam permanecer inteiramente consagradas ao serviço de Deus. Segundo ponto, o próprio Senhor Jesus foi santificado e enviado ao mundo. E depois, quando estava prestes a deixá-lo, disse: Eu me santifico a mim mesmo. João capítulo 10, versículo 36, e no capítulo 17, versículo 19. Sua santidade pessoal era divinamente perfeita e não podia ser aperfeiçoada. Mas isto não impedia que o Pai o pusesse à parte para cumprir sua missão no mundo. E ao voltar, o Senhor Jesus, ao voltar ao céu, que se dedicasse a exercer uma nova posição, sendo o exemplo e a motivação para a santificação de seus seguidores. E terceiro ponto que podemos analisar é que na instrução que temos de Pedro, em 1 Pedro, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, o único sentido possível para o vocábulo santificar é o de pôr à parte no que diz respeito à posição. Devemos colocar o Senhor numa posição única em nosso coração. Ali ele deve ser exaltado sem nenhum rival. A expressão santificado seja o teu nome, em Mateus capítulo 6, versículo 9, também se aplica da mesma maneira. Em seu segundo sentido, a santificação é um fato progressivo. Diz respeito ao processo pelo qual um crente na sua vida prática deve tornar-se cada vez mais puro e separado do mal. Em seu comportamento, ele não deve seguir a tendência do mundo, mas colocar-se à parte para Deus. Esta é a santificação prática, cujo caráter espiritual é vivido pelo crente nos detalhes concretos da vida. A nossa vida cristã começa pela santificação posicional, no momento da salvação, que nos é conferida por meio de uma ação divina. A seguir, cabe a nós buscar uma santificação prática coerente com a nossa posição. Nós não vamos nos santificar diariamente para ser santo, mas pelo contrário, nós vamos fazer isto porque nós já somos santos. A primeira é unicamente uma questão de fé, a santificação posicional, quando alcançamos na hora da salvação, enquanto que a segunda se relaciona ao nosso comportamento diário e prático. No que diz respeito à santificação, assim como as outras bênçãos cristãs, a fé deve preceder a experiência. Tudo se deforma e perde seu valor se não mantivermos firme este princípio. Como o homem foi profanado pelo pecado? Este é um fato. O pecado estragou o homem. Seu espírito, seu coração e todo o seu ser foram invadidos pelo mal. Felizmente, a graça se incumbe de conquistá-lo. Para isto, separa os crentes para Deus
santifica-os e confere-lhes o título de santos. O caso dos coríntios nos dá um exemplo notável. Entre os crentes mencionados no Novo Testamento, os coríntios parecem estar entre os que menos se caracterizavam pela santificação prática. Seu comportamento moral e doutrinário gerava muitas críticas. Contudo, o apóstolo Paulo dirige-se a eles como a santos, porque estavam santificados em Cristo Jesus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Mais adiante, depois de enumerar as abominações dos gentios, ele afirma: tais fostes alguns de vós, mas fostes santificados. Antes eles eram assim, mas agora eram santos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Fica então estabelecido o fato de que somos santificados por Deus independentemente de nosso nível de santidade prática. Do contrário, estaríamos sob um princípio legal que não traria nenhuma paz e somente manifestaria a impotência do homem para levar por si só uma vida isenta do mal. Mas a ordem é outra e não há estímulo maior para crescer em santidade prática do que o reconhecimento de termos sido colocados à parte para Deus, santificados quanto à posição. Esta santificação absoluta, posicional, nos é concedida simultaneamente por duas vias. Note, a Bíblia diz: fostes santificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, versículo 11. A primeira seria que quando cremos no Senhor Jesus e descansamos no valor do seu sacrifício, somos colocados à parte para Deus no nome do Senhor. Em Cristo, portanto, a nossa santificação é tão completa quanto a nossa justificação. As duas descansam sobre a sua obra na cruz. Veja, temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Hebreus capítulo 10, versículo 10. E por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Portanto, neste primeiro sentido, é o próprio Cristo quem tem agido para providenciar a nossa santificação. A segunda via pelo qual recebemos a santificação é por intermédio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu: Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, temos este versículo. Igualmente escreveu o apóstolo Pedro, ele escreveu: eleitos em santificação do Espírito, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Esta santificação posicional é efetiva quando as operações do Espírito em nosso coração culminam com o novo nascimento, a respeito do qual lemos em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículo 6. Tão logo acolhemos o Evangelho pela fé, o Espírito vem habitar no crente, selando-o para o dia da redenção, como temos em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Por meio deste selo, o crente é reconhecido como pertencente a Deus, é santificado pela fé em Cristo e é posto à parte. Posto à parte para Deus. Mas pensamos agora um pouco na santificação prática. Quando compreendemos que a nossa posição é de santificados em Cristo Jesus, como temos em 1 Coríntios 1 e 2, estamos em condições de encarar a nossa responsabilidade de efetivar a santidade prática. Deus nos pôs à parte para si e agora temos a responsabilidade de corresponder ao seu propósito. Na Epístola aos Hebreus, os crentes são chamados santos irmãos.
pois isto é a sua posição, mas são também exortados a seguir a santificação. Note, leia primeiro em Hebreus capítulo 3, versículo 1 e depois Hebreus capítulo 12, versículo 14. De igual modo, o apóstolo Pedro, ele assegurou: vós, pois, sois nação santa. Não deixa de instruí-los, tornai-vos santos também vós mesmos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e capítulo 1, versículo 15. Da mesma forma que somos santos perante Deus, devemos ser santos aqui na terra, como devemos estar atentos a esta santificação prática. E para progredir nela, devemos usar os meios que Deus providenciou. Em primeiro lugar, a santificação prática é o resultado da nossa libertação da escravidão do pecado. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Quanto mais nos sujeitarmos a este princípio motor do Espírito da vida, mais livres estaremos de nossa tendência a pecar. Andar no Espírito é uma condição primordial da santificação prática. O que o Espírito Santo o que faz o Espírito Santo em favor da nossa santificação? Ele eleva os nossos pensamentos ao Cristo glorificado, assim como o rosto desvendado contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isso está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Breve seremos como Ele, como o Senhor na glória. Por isso, desde agora, nos purifiquemos para sermos moralmente cada vez mais semelhantes a Ele. É o que João diz em sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2 e 3. Além disso, o Senhor colocou-se à parte e está dedicado a exercer esta sua posição celestial para que sejamos santificados em nossa conduta. Leia isto em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. Veja também Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Sim, pois desde o céu o Senhor intercede e se revela a nós, atrai o nosso coração e nos faz perder o afeto pelas coisas terrenas. A palavra de Deus tem igualmente poder santificador. O Senhor orava: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em João capítulo 17, versículo 17, o Espírito de Deus, que também é a verdade, e a palavra de Deus estão intimamente relacionados. Estão presentes no novo nascimento de cada crente e também ao fazê-lo progredir na santidade prática. A palavra o instrui acerca da vontade de Deus nas coisas de cada dia, e o Espírito Santo lhe dá a força para realizá-lo. Também podemos crescer na santificação prática por meio do amor. Note o que a Bíblia diz: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. À medida que o amor aumenta, o nosso coração é confirmado em santidade. A santificação prática não é algo estereotipado, repleto de procedimentos legais, mas sim uma vida de amor ativa, como foi a vida de Jesus em perfeição. Por fim, a santificação prática está evidentemente relacionada com a separação de tudo o que é impuro e com o temor de Deus. Leia 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Separação dos atos incompatíveis com a presença do Senhor e separação das coisas que praticam tais ações ou ensinam falsas doutrinas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Deus deseja a nossa santificação prática, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Deus não a considera algo opcional ou passageiro. Suas operações para conosco visam nosso constante progresso nela na santificação.
O apóstolo desejava que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O Senhor orava para que os seus fossem santificados, em João capítulo 17, versículo 17, e Ele mesmo santifica a sua igreja, Ele a purifica por meio da palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios capítulo 5, versículo 27. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele é um ato de fé no Senhor Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, do versículo 16 ao 21.